Olá, turminha, tudo bem? Hoje, quarta-feira, nós vamos fazer atividade de geografia. Então, pegue a sua apostila e abra nas páginas 20, 21, 22 e 23 de geografia, ok? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o que nós já aprendemos. Nós aprendemos sobre elementos naturais e elementos culturais. O que são eles? Elementos naturais são as coisas feitas pela natureza. E os elementos culturais é tudo que é feito ou criado pelo humano, né? Que interfere ali na mudança da paisagem. Nós aprendemos também que a paisagem, ela é, né, um cenário ali que nós estamos vendo naquele momento. E aprendemos sobre a zona rural e a zona urbana, que são o quê? A zona rural é a área do campo, né, onde tem as fazendas, as plantações, e a área urbana são as cidades, onde nós vemos prédios, estradas, né, onde ali tem uma movimentação maior de pessoas. Então, hoje nós vamos fazer os exercícios da nossa apostila. Na página 20, nós temos duas ilustrações. E está pedindo para você observar muito bem as duas e ver o que cada uma delas retratam, né? E você pode pintar, está pedindo que você pinte cada uma delas. Então, a primeira ilustração, você vê aí alguns morros, né? Plantas, árvores, rio, nuvem, céu. E já na de baixo, você vê o mesmo cenário, só que aí você já vê uma casinha e um humano ali, né, fazendo uma plantação. Então, tá pedindo para você escrever os elementos, né, as coisas que predominam na paisagem da ilustração 1. O que é, quando você olha o que mais tem ali, você vai escrever, ok? E na outra questão que está na página 21 está pedindo para você, né, escrever os elementos presentes na paisagem da ilustração B. Então, na primeira, você vai descrever o que você vê na ilustração A. E na segunda, você vai ver o que você observou na ilustração B. E aí, tá pedindo para a gente ver as semelhanças, né, e as diferenças. Se a gente observar, elas são muito semelhantes, né? Tem rio, montanha, né, árvores, mas ela também tem diferenças. Quais são as diferenças? A diferença é a influência do humano ali, né, da pessoa. E tem ali elementos culturais, que são as casas, né, o humano ali plantando, modificando o ambiente. Então, ele já está modificando toda a paisagem. Ele já tirou ali algumas árvores, algumas plantas, para que pudesse plantar, né, e também construir a sua casa. Então, o ser humano ele está ali em constante mudança da paisagem por conta da sua necessidade de vida. Ele vai mudando a paisagem conforme a necessidade dele, o que ele precisa para sobreviver, o que ele precisa criar, fazer, plantar, né? Então, o humano, ele é o principal fator de mudança das paisagens. Na página 21, nós temos outras duas ilustrações. Nós temos uma ilustração, a C, que está mostrando uma ilustração de uma cena, né? Onde tem morros, plantas, casas, plantações, animais, né? Como se fosse uma pequena fazenda. E já na ilustração D, nós não vemos, né, nem morro, nem plantas ali. Nós até vemos os animais e nós vemos algumas casas, mas a gente já vê várias casas, prédios, estradas, veículos. Lá atrás, se você observar, tem algumas indústrias já soltando a fumaça ali, poluindo o ambiente. Então, você também vai pintar essas duas cenas aí, esses dois cenários. E depois, na página 22, você vai responder. A primeira está perguntando o que aconteceu na paisagem, né? Retratado nas ilustrações A, B, C e D. E troca ideias com os colegas. E depois está perguntando por que o humano transforma as paisagens. Então,
essa eu já respondi para você, né? Já expliquei, já falei para você que o humano está em constante mudança por conta da sua necessidade, né, de vida, ah, de, das necessidades diárias do dia a dia dele, o que ele precisa, então ele vai modificando. Então, se a gente observar aqui, é uma sequência de fotos, né, de uma sequência de imagens que mostra o mesmo local, com várias diferenças. Então, olha só, vamos lá pela letra A. Tá ali o cenário intocado pelo humano, uma paisagem totalmente natural, sem influência nenhuma cultural. Na letra B, o humano já chegou ali. Ele já chegou, ele já construiu uma casinha, já está plantando, então ele já está modificando o ambiente. Na letra C, é o mesmo lugar depois de alguns anos. E aí nós já vemos várias casas, construções, né? Várias plantações. Nós já percebemos que já não tem as árvores que tinham. Você pode perceber que até do outro lado da rua, né? Do outro lado do rio, na verdade não é uma rua, é um rio. Do outro lado do rio, haviam coqueiros que já não tem mais. O humano já fez uma cerca, já colocou alguns animais ali, já também né, derrubou as árvores que tinham ali no espaço onde os animais estão. E aí na letra D, do outro lado do rio já foi totalmente né, modificado, já não tem árvore nenhuma, é todo de prédios, prédios e indústrias. E do lado de cá, né, onde era o rio, já houve também mudança, já tem uma estrada com, com vários veículos passando, já temos prédios, né? Então o humano chegou e ele já modificou, foi modificando com a paisagem, né? E com o tempo ele modificou tudo. Então, isso mostra que realmente o humano vai mudando conforme a sua necessidade. Quando era só um humano lá, ele precisava só de uma casinha e de um local para plantar. E aí foram chegando mais pessoas e foi havendo a necessidade de mudança, né? Mas o humano ele precisa pensar um pouquinho de fazer todas essas mudanças, porque o meio ambiente sofre, né? E nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Então vamos agora para a página 22. Tem aqui um pequeno textinho que eu vou ler para vocês. Observe essa paisagem. Ela mostra uma plantação de flores em Olambra, São Paulo. Algumas paisagens parecem ser formadas apenas por elementos naturais, como a da fotografia abaixo. Olha só que lindo, né? Várias flores ali. Que está mostrando uma plantação de flores. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. A plantação de flores é o elemento que predomina nessa paisagem. Cada flor, crisântemo, é um elemento natural, mas a plantação de flores só existe por conta do trabalho do humano. Portanto, essa plantação é um elemento cultural presente na paisagem fotografada. Então, preste atenção. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Ah, quando a gente fala plantação, né? Aqui no caso, uma plantação de flores, você pensa assim, mas são coisas da natureza, então é um elemento natural, né? Uma paisagem natural. Não é. Por quê? Nós já aprendemos na aula de ciências, né, no bimestre passado, que alguns animais eles pegam as sementinhas, né, e vão por aí jogando a sementinha aleatoriamente sem querer, né? Eles pegam a semente para poder alguns se alimentarem, a semente cai no meio do caminho e acaba né, nascendo. Alguns animais realmente ajudam né, a levar para que as plantas né, se multipliquem, se aconteça ali outras plantações, né? Só que você nunca vai ver uma abelha, por exemplo, falando assim: vamos plantar aqui várias florzinhas. Vamos lá, abelhinhas, uma, duas, três, e plantando várias florzinhas uma do lado da outra. Ela não vai fazer isso, né? Ela vai jogar a sementinha ali, vai jogar a sementinha lá, né? Então, é, a plantação assim organizada, ela é feita somente pelo humano. O humano vai lá, prepara a terra, né? Ele planta as coisas que ele precisa, na ordem que ele precisa, na quantidade que ele precisa. Então, por mais que pareça uma paisagem natural,
ela não é natural, ela é cultural, porque precisou do ser humano ali para poder organizar da forma como ele precisa, tá bom? Então, sabendo disso, olha bem aí para a página 23. Nós temos 4 imagens. Nós temos a Cachoeira do Véu, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, aqui no Brasil. Nós temos uma plantação de eucalipto. Nós temos uma plantação de girassol. E nós temos uma onça no município de Poconé, no Mato Grosso também. Então, observando as fotografias, é correto afirmar que as paisagens 1 e 3 são formadas apenas por elementos criados pela natureza. Então, olha só, a paisagem 1 e 3. 1 é a da cachoeira e a 3 é a da plantação de eucalipto. Será que é só formada por elementos da natureza? Se você acha que sim, marca um X. As paisagens 2 e 3 só existem por causa do trabalho do ser humano. As duas plantações foram feitas pelo ser humano? Sim ou não? Se sim, você marca o X. As paisagens 2 e 4 são formadas por elementos construídos pelas pessoas. A paisagem dos girassóis e a da onça. Foi tudo construído pelas pessoas? Sim ou não? Se sim, você marca o X. E a última fala que todas as paisagens apresentam elementos naturais e culturais. Em todas as paisagens você vê elementos naturais e culturais? Pensa bem. Se sim, você marca o X. Se não, você não marca. Ok? Então façam tudo com calma, com muita atenção. Então, quando acabar, vai ter essa folhinha aí também, que você também vai fazer com muita atenção. Leia, veja o que está sendo solicitado e faça com calma, ok? Um beijo grande, meus amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau.